o homem mais poderoso da história ou um monstro sem escrúpulos? Poucas pessoas já controlaram tanto poder quanto John D. Rockefeller. O império dele foi tão gigantesco que, em determinado momento, 90% do petróleo dos Estados Unidos estava em suas mãos. Mas você sabe como ele conseguiu isso? Manipulação, chantagem, destruição de concorrentes, subornos secretos. Rockefeller não apenas dominou o mercado, ele obrigou o mundo a se curvar ao seu império. Ele usou táticas sujas para esmagar qualquer um que tentasse competir. Se você fosse dono de uma refinaria de petróleo e não aceitasse os termos dele, sua empresa era aniquilada. Mas calma, porque essa história fica ainda mais sombria. Os próprios funcionários de Rockefeller diziam que ele não tinha alma. A imprensa começou a chamá-lo de o homem mais odiado da América, mas, ao mesmo tempo, sua fortuna financiou universidades, hospitais e pesquisas médicas que mudaram o mundo. Então, no final das contas, ele foi um gênio ou um vilão? Fique comigo até o final, porque a verdade não é o que parece. E quando você descobrir o que realmente aconteceu com a fortuna de Rockefeller, sua visão sobre riqueza e poder vai mudar para sempre. Para entender como John D. Rockefeller se tornou um dos homens mais poderosos da história, precisamos voltar ao início. Ele não nasceu bilionário. Pelo contrário, sua infância foi marcada pela ausência do pai, um charlatão conhecido como Dr. William Rockefeller, que fingia ser médico e vivia enganando pessoas. Mas diferente do pai, John não queria ser apenas um golpista de rua. Ele queria algo maior. Ainda jovem, ele percebeu uma coisa: o petróleo seria o ouro negro do século XIX. O mundo começava a depender dessa substância para a iluminação, máquinas e transportes, mas a indústria era caótica e desorganizada. Foi então que ele fundou a Standard Oil. E aqui começa a parte assustadora. Rockefeller não queria apenas um pedaço do mercado. Ele queria tudo. A primeira estratégia dele? Oferecer preços absurdamente baixos. Ele vendia petróleo muito mais barato que os concorrentes. Empresas menores não conseguiam competir e iam à falência uma por uma. Quando já estavam quebradas, Rockefeller as comprava por centavos. Mas isso era só o começo. Para garantir seu domínio absoluto, ele fez algo ainda mais agressivo: um acordo sombrio com as ferrovias. Rockefeller assinou contratos secretos com as companhias ferroviárias, garantindo descontos gigantescos no transporte de petróleo. O que isso significava? Ele podia vender mais barato e continuar lucrando. Seus concorrentes pagavam o preço cheio do transporte e não conseguiam acompanhar. Conclusão: 1 a 1, todos caíram. E quando não caíam, ele dava um ultimato: se você não vender sua empresa para mim, eu destruo você. O resultado? A Standard Oil dominou 90% do mercado de petróleo nos Ilhas. Isso mesmo. Uma empresa controlava praticamente todo o combustível do país. Mas quando o governo e a imprensa começaram a perceber o que estava acontecendo, a revolta começou. E no próximo capítulo, você vai ver as táticas mais brutais que Rockefeller usou para manter o monopólio e como ele enganou o sistema para continuar no poder. John D. Rockefeller não apenas construiu um império, ele destruiu tudo o que estava no caminho. Ele não queria concorrência. E quem tentasse desafiá-lo, pagava o preço. Agora imagine o seguinte: você é dono de uma refinaria de petróleo nos Estados Unidos, final do século XIX. Seu negócio está crescendo e você começa a ganhar espaço no mercado. Mas um dia, você recebe uma visita dos homens de Rockefeller. Eles fazem uma proposta: venda sua refinaria para a Standard Oil, agora, pelo preço que nós queremos pagar. Se você recusasse, seu destino estava selado. De repente, as ferrovias paravam de transportar o seu petróleo. Bancos misteriosamente negavam seus pedidos de empréstimo. Fornecedores dobravam os preços das matérias-primas. E então, um dia,
Você acordava e descobria que sua empresa simplesmente não conseguia mais operar. Esse era o jogo sujo de Rockefeller. Mas ele não parou por aí. Para garantir que seu império fosse inquebrável, ele criou esquemas de cartel e subornos políticos. Ele fazia acordos secretos com políticos para evitar qualquer tipo de regulamentação contra a Standard Oil. Ele subornava juízes para ganhar processos e impedir investigações. Ele colocava aliados dentro do governo para manipular leis a seu favor. E enquanto isso, sua fortuna crescia a níveis absurdos. Mas nem todo mundo aceitou calado. E no próximo capítulo, você vai conhecer a jornalista que expôs os podres de Rockefeller e colocou seu império contra a parede. E o que aconteceu a seguir mudou a história do capitalismo para sempre. O império de Rockefeller parecia indestrutível. Ele esmagava concorrentes, manipulava políticos e controlava praticamente todo o petróleo dos Ilhas Emirura. Mas então, alguém ousou enfrentá-lo. Essa pessoa foi Ida Tarbell, uma jornalista que tinha um motivo pessoal para odiar Rockefeller. O próprio pai dela era um pequeno empresário de petróleo que foi destruído pela Standard Oil. Ela passou anos investigando os podres do império de Rockefeller e publicou uma série de reportagens conhecidas como A História da Standard Oil. Ela expôs os esquemas secretos. Ela revelou os contratos criminosos com as ferrovias. Ela mostrou como ele destruía concorrentes sem piedade. O público ficou em choque. Pela primeira vez, o homem mais poderoso dos IBMO foi pintado como um tirano corporativo sem escrúpulos. E então o governo finalmente tomou uma atitude. Em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que a Standard Oil era um monopólio ilegal e ordenou sua divisão em 34 empresas menores. Parece o fim, certo? O império desmoronou, Rockefeller perdeu tudo e a justiça foi feita errado. O que quase ninguém percebeu foi o seguinte: cada uma dessas 34 empresas ainda pertencia a Rockefeller. Ele transformou um monopólio gigante em várias corporações que continuavam dominando o mercado. E com a fragmentação, as ações dessas empresas dispararam de valor. No final das contas, Rockefeller não perdeu. Ele ficou ainda mais rico. E sabe o que é pior? Até hoje, algumas dessas empresas ainda existem e estão entre as maiores do mundo. A ExxonMobil era parte da Standard Oil. A Chevron também veio da Standard Oil. A BP, British Petroleum, sim, tem raízes na Standard Oil. Ou seja, o império de Rockefeller nunca realmente caiu. Ele apenas se transformou. Mas então, a pergunta que fica é: ele foi um monstro ou um gênio? No próximo capítulo, vamos analisar as lições por trás dessa história e te mostrar como as estratégias de Rockefeller ainda são usadas por bilionários e megacorporações hoje. Agora que você conhece a verdadeira história de Rockefeller, chegou a hora da grande pergunta. Ele foi um gênio visionário que construiu um império do zero ou um tirano sem escrúpulos que destruiu tudo o que estava no caminho? A verdade é que ele foi os dois. E o mais assustador? Suas estratégias nunca morreram. Elas continuam vivas, sendo usadas pelos bilionários e megacorporações mais poderosas do mundo. A Standard Oil pode ter sido dissolvida, mas os monopólios não acabaram. Eles apenas mudaram de forma. Hoje, gigantes como Amazon, Google e Meta dominam setores inteiros e eliminam concorrentes da mesma forma que Rockefeller fazia no século XIX. Ele subornava políticos, manipulava preços e esmagava adversários. Hoje, corporações fazem lobby no governo, controlam informações e ditam as regras da economia global. O jogo nunca parou, só ficou mais sofisticado. No final das contas, Rockefeller entendeu melhor do que ninguém que o mundo não recompensa os fracos. Ou você domina ou você é dominado. E é por isso que sua história ainda é tão relevante. Mas agora vem a pergunta mais importante. Será que essa lógica se aplica apenas ao petróleo?
Será que outros impérios não surgiram de maneiras igualmente sombrias? O que você diria se eu te contasse que um dos produtos mais comuns do seu dia a dia, algo que está na sua cozinha neste exato momento, também tem um passado nojento, sujo e absolutamente repugnante? O ketchup. Sim, o mesmo ketchup que você coloca na batata frita, no hambúrguer, no cachorro-quente. Mas o que ninguém te conta é que esse molho já foi usado para esconder algo muito pior do que um monopólio: o gosto de carne podre. Durante a Grande Depressão, açougues desesperados vendiam carne estragada, e a única forma de disfarçar o cheiro horrível e o sabor azedo da decomposição era afogar tudo no ketchup. E o mais chocante, esse não foi o único segredo nojento por trás desse molho. Se essa história te surpreendeu, espere até descobrir a verdade por trás do ketchup. A origem desse molho é completamente diferente do que você imagina, e o que aconteceu ao longo dos anos fez dele um dos produtos mais controversos da história da alimentação. Se você quer saber como um truque sujo se transformou em um império bilionário, e por que até hoje existem segredos sobre esse molho que ninguém te conta, clique agora no vídeo que está na tela. Mas eu te aviso, depois de assistir, talvez você nunca mais olhe para um frasco de ketchup da mesma forma. Se essa história te inspirou, inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre superação, liderança e transformação.